Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Se coloque de pé, vamos estar lendo a palavra do Senhor. Queria agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade, porque para mim é um motivo de muita alegria estar pregando a palavra do Senhor, e principalmente na igreja que eu nasci. Eu sou de berço aqui da Avamento da Fé, 23 anos de idade e 23 anos de Avamento da Fé. E para mim hoje é uma honra, uma oportunidade, porque essa obra gera frutos, né? Agradecer ao meu líder Josias, ao pastor Dejair, todos os obreiros, o Romildo, que foi meu líder no som por 8 anos, que me ajudou muito também, a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã. Queria agradecer a todos, poder agradecer a Deus pela vida de todos. Romanos, capítulo 8. Glória a Deus. Romanos, capítulo 8, do versículo 1 até o 17. Eu leio 1 e a igreja lê o seguinte. Se puder colocar na tela, por gentileza. Vou ler o versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pode ler o 2, igreja. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Bem-aventurados os que trilham os caminhos e retos e andam na lei do Senhor. Eu vou ler aqui. Parou no 8, né? Perdão. 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, contra Cristo está em vós o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito modificardes defeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Glória a Deus. Estenda as suas mãos. Senhor, meu Senhor, Pai, estamos aqui perante a Tua presença para estar ouvindo a Tua palavra. Usa a minha vida, Pai querido, para estar ministrando, Senhor, que não venha ser minhas palavras, mas venha o Senhor usando a minha boca, para falar a coração do Teu povo. É isso que nós pedimos, Pai querido, Pai amado, e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Você tem sacrificado a sua carne? Aqui no versículo 1 fala, em Cristo se refere à incorporação do cristão no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Para você ter um contato com Cristo, você tem que estar buscando constantemente, buscando o Espírito Santo. A autoridade domina o governo, a autoridade que domina e governa o corpo não é mais a lei da carne, não é a lei do pecado que governa o teu corpo, não é a lei do pecado que tem que governar a tua carne.
Não é a lei do pecado que tem que dominar as suas atitudes, mas sim a lei do Espírito, a lei de Deus, a palavra que tem que te governar. É a palavra que tem que te guiar, é a palavra que tem que ter o seu guia, a sua orientação, o seu dicionário para tudo em nossas vidas. Quando estamos em Cristo, quem governa a nossa vida é o Espírito, e não mais o pecado. Isso é interessante porque quando a gente sempre está buscando o Espírito Santo, a gente começa a buscar a presença do Senhor, as pessoas reparam na mudança. Eu digo isso por experiência. Nos últimos 3 anos, eu quase mal vinha para a igreja, vinha no domingo e olhe lá, mas o Senhor veio de encontro comigo. Eu senti a necessidade de ter um contato com o Espírito Santo, um contato real, não um contato falso. E isso muda você de tanta forma que o resultado é visível sobre a sua vida. Então, nós não devemos ser governados pela lei do pecado. Nós não devemos ser governados pela lei da carne, porque o pecado e a carne não tem que sobressair sobre a tua vida, mas sim o Espírito de Deus. Você tem que ser boca de Deus nesta terra e dar lugar ao Espírito Santo. Quando eu estou em Cristo, não sou mais escravo do pecado. Pelo Espírito somos libertados da prisão do pecado. O Espírito te libertou do pecado. O Espírito de Deus te libertou do vício. O Espírito de Deus te libertou da prostituição. O Espírito de Deus te libertou da libertinagem. Te libertou do suicídio. Te libertou de pensamentos depressivos. É o Espírito Santo de Deus que liberta. É a lei. A lei do Senhor serve para nos santificar. A lei do Senhor foi criada para a minha santificação e a sua santificação, para que possamos estar buscando Ele constantemente e diariamente, em busca do Senhor, buscando a presença dEle. Quando você está afastado do Senhor, você se torna pertencente ao pecado. Na carne não significa na substância física, mas sim o que você está sujeito. Se você não tem uma vida de oração, você está sujeito ao pecado. Se você não tem uma vida de jejum, você está sujeito ao pecado. Se você não tem uma vida de intimidade, você está sujeito ao pecado. Todo homem sem o Espírito de Deus, sem Cristo, está sujeito ao pecado e está se relacionando com o pecado. Uma vida sem intimidade é uma vida com intimidade com o pecado. Uma vida sem intimidade com a palavra é uma vida de intimidade com o pecado. E o pecado, o salário do pecado é a morte para as nossas vidas. Mas tem uma lei que traz vida, um Espírito que traz vida e paz para mim e para você. E é esse Espírito que nós devemos buscar constantemente. É esse Espírito que nós devemos buscar na presença do Senhor. Quando estamos vivendo uma vida de pecado, vivendo segundo a carne, as paixões pecaminosas, estamos sendo gerados para a morte. Como eu falei, o salário do pecado é a morte. E não tem como fugir desse salário. Uma hora a conta chega. Uma hora o salário vai ser depositado na sua vida. E o salário vai ser a morte. Então devemos buscar o contrário disso, que é o Espírito de vida. Um Espírito que vai me vivificar, um Espírito que vai me dar força para o dia a dia, força para enfrentar as lutas, força para enfrentar as dificuldades, forças para enfrentar tudo que eu for passar, porque eu vou estar firmado na palavra, eu vou estar cheio do Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito quem me dá força, é esse Espírito quem me guia, e é esse Espírito quem deve me orientar e te orientar, e devemos buscar constantemente a intimidade com o Senhor. Fora de Cristo, estamos para a obra da carne. Em Gálatas fala que a obra da carne é imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, ódio, dissensões, discórdia, ciúmes, ira e egoísmo. Interessante quando a gente pensa, principalmente no meio dos jovens, está em pecado, a primeira coisa que vem na nossa mente seria o pecado sexual. Só que não, a discórdia é pecado, você está na carne. O ódio contra o seu irmão é pecado, você está na obra da carne. Você falar mal da vida do seu irmão é pecado, você está na obra da carne. A idolatria é pecado, você está na obra da carne. O egoísmo, a ira é pecado, você está na obra da carne. E a primeira coisa que sempre no meio dos jovens pensa é isso, né? A imoralidade sexual. Mas não, tudo isso que eu listei é pecado. Então devemos sempre buscar uma vida de santificação, uma vida de orientação, buscando a palavra do Senhor.
nós temos duas moradas disponíveis para nós: a morada no Espírito e a morada na carne. É impossível, igreja, é impossível você morar nesses dois lugares ao mesmo tempo. É impossível você morar na carne e você morar no Espírito ao mesmo tempo. Não tem como. Ou você está na carne ou você está no Espírito. E Apocalipse 3, capítulo 14, 16, fala sobre a igreja de Laodiceia. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Não é possível viver no Espírito e viver na carne ao mesmo tempo. Se você tenta viver nos dois, você vai ser vomitado. Se você tenta viver nos dois, você vai ser vomitado uma hora. E para viver no Espírito, sair da vida da carne, sair da obra da carne para mudar, ter um estágio, uma mudança para a vida do Espírito, é preciso o arrependimento genuíno. É o arrependimento que ajuda você a viver na vida do Espírito. É o arrependimento que é o pontapé, é a virada de chave em seu coração, em sua mente, em seu corpo, que faz você querer buscar mais de Cristo, buscar mais do Senhor. E o arrependimento em nosso coração, a virada de chave, quando decidimos não ser mais motivos de vômito e queremos buscar a intimidade com Cristo. Em Atos 3, do 19 ao 20, diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Você quer paz sobre a tua vida? É na presença do Senhor. Você quer mansidão sobre a tua vida? É na presença do Senhor. Você quer largar a imoralidade sexual? É buscando a presença do Senhor. Você quer largar o vício? É na presença do Senhor. Você quer largar o ódio, a libertinagem? É na presença do Senhor. É pela presença do Senhor que nossos pecados são perdoados. É na presença do Senhor que todo jugo é retirado. E porque Ele nos ajuda a cada dia. Ele nos ajuda a cada caminhar da nossa vida. É o Senhor quem nos guia. E é Ele que nós devemos buscar como guia. Não o mundo, mas sim a presença do Senhor, a palavra de Deus. A carne e o espírito são dois modos de vida conflitantes na vida de um cristão. Principalmente na vida do jovem cristão. Principalmente hoje em dia, a facilidade que a gente tem para pecar é tanta. A facilidade que a gente tem para pecar é muito hoje em dia. Eu digo com acesso à internet, essas coisas, tudo que você pensar hoje em dia, você consegue estar pesquisando na internet e você tem acesso fácil ao pecado. Mas lute contra isso. Lute contra o acesso ao pecado, mas permaneça buscando o acesso a Cristo. É isso que nós devemos fazer, buscar a presença do Senhor. Ser segundo a carne é ser incapaz de fazer as coisas do Espírito. E ser segundo o Espírito é ser incapaz de se conformar com as coisas da carne. Se você está no Espírito, você não se conforma com o teu pecado. Se você está no Espírito, você se arrepende verdadeiramente do teu pecado. E não é aquele arrependimento que você comete, Senhor, me arrependi, e depois volta a cometer. Isso não é arrependimento genuíno. Isso não é arrependimento genuíno. O arrependimento, ele gera pra gente um estado que nós não queremos voltar e não voltar nunca mais para a presença do pecado. Porque temos medo daquele lugar. Temos medo daquele momento de escuridão do pecado em nossas vidas. Porque nós estamos no momento de luz que é debaixo da presença do Senhor, debaixo do Espírito Santo. A carne é mais do que a sensualidade, é mais do que a luxúria sexual. A carne é o homem vivendo uma vida terrena sem nenhum contato ou intimidade com Deus. Quem não tem intimidade com Cristo tem a intimidade com o pecado. Isso é muito forte porque a intimidade do pecado te afasta cada vez mais e mais da igreja. Quando você começa a ter mais intimidade do pecado, com o pecado não te deixa mais com a consciência pesada. Não te envergonha mais. Quando você chega na situação, vigia. Porque o salário do pecado está próximo para você. E devemos sempre buscar a presença do Senhor.
A vida pelo Espírito é uma vida de liberdade. E quando eu digo liberdade, vida pelo Espírito, não é liberdade para você fazer o que você quiser, mas liberto do pecado. Aquele pecado, aquilo que te aflige, não te aflige mais, porque a palavra te libertou. A palavra de Deus te alcançou. A palavra chegou e te salvou. A palavra chegou no teu coração e fez mudança. Mudança sobre a sua vida foi o que a palavra de Cristo fez sobre você. Quando você ouviu o Espírito Santo, quando você deixou o Espírito Santo falar com você, e você deu ouvidos ao Espírito Santo, a palavra, foi isso que aconteceu com você. O teu pecado foi perdoado. Eu não estou dizendo que você esqueceu, mas aquilo não te persegue mais, porque você está perdoado. A vida em espírito não elimina a possibilidade do pecado. Mas agora, vivendo pelo Espírito, você não se conforma com o pecado e luta contra. Quem está cheio do Espírito Santo é diariamente uma luta contra a carne. É diariamente você sacrificando a sua carne. Aqueles que pertencem a Cristo colocaram a carne na cruz. Gálatas 5:24. Você pertence a Cristo. Você todo dia tem que sacrificar a sua carne. Todo dia você tem que sacrificar os seus desejos. Todo dia você tem que lutar contra a sua carne. Todo dia você tem que lutar contra a presença do inimigo e buscar a presença do Senhor. Eu não estou dizendo que você recebeu o Espírito Santo e amanhã você já está um santarrão. Nunca vai acontecer isso. Mas uma coisa é fato: quem está cheio do Espírito Santo luta diariamente contra a carne, luta diariamente contra o pecado. Essa luta você consegue porque o Espírito Santo está com você, mas na carne você está totalmente entregue ao pecado. Isso não significa que você está imune contra as tentações, mas o pecado não fala mais alto em teu coração, mas sim o Espírito Santo que fala. Exemplo, José, ele correu da mulher de Potifar, ele correu da tentação. Jovem, corra da tentação. Jovem, corra da presença do inimigo. Jovem, respeite o teu limite. Respeite até onde você sabe que você consegue ir. Até onde você pode ficar sozinho, até onde você pode ir ou deixar de ir, até que roda de amigos você pode ir. Respeite o seu limite. Você sabe qual é a tua fraqueza, você reconhece a tua fraqueza, mas você não toma vergonha na cara de limitar, você continua indo. Então limite, ponha limite nas tuas atitudes, ponha limite nas tuas atitudes, no teu caminhar, e busca a presença do Espírito. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 2:22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os de coração puro invocam o Senhor. Você tem que buscar a justiça, que é a palavra do Senhor. Você tem que buscar a fé, que você encontra além da palavra do Senhor. O amor e a paz, buscando o Espírito Santo. Você tem que fugir da tentação. Muitas vezes nós não fugimos, nós brincamos com o perigo, que nem as coisas falam. Nós brincamos na corda bamba, e a tendência de você cair é muito grande. A tendência de você não conseguir ficar de pé é muito grande. Por isso devemos sempre buscar a presença do Senhor. É claro e evidente que a batalha entre a carne e o Espírito é uma batalha diária em nossas vidas. Exemplo, você luta contra a carne quando o desejo sexual bate a porta, mas você resiste, não cai, você foge. Você luta contra a carne quando levanta um falso testemunho contra você e você não resolve com as próprias mãos, porque você sabe que é Cristo quem te justifica. É o Senhor quem nos justifica. Eu não tenho que ir tentar resolver com as minhas próprias mãos, a minha mão carnal, mas sim a mão de Cristo. Deixar o Espírito Santo trabalhar, porque Ele faz. Existem promessas que envolvem o Espírito Santo. Em Joel 2:28 fala assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Ezequiel 36, do 26 ao 27. Darei a vocês um novo coração, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o pecado, tirarei de vocês o coração de pedra, e lhe dareis um coração de carne.
Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. A lei do Senhor é para a nossa santificação. Devemos buscar constantemente ter um coração agora no contexto de coração de carne, não um coração de pedra, é um coração que absorve a palavra do Senhor. É um coração que absorve a palavra do Senhor e bombeia por todo o nosso corpo a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor venha a ser viva em nossas vidas. Que nós possamos ser testemunhos vivos do que o Senhor faz, do que o Espírito Santo faz. Eu convido você a se lembrar do que era você antes de conhecer Cristo. Do que era você antes da presença do Senhor. Eu tenho certeza que constantemente foi uma melhora, mas eu digo algo para você: busque mais, santifique mais. Nunca ache que está bom, que está no limite, pois não, porque tem mais para ser cheio de Deus. Você tem mais para ser cheio da presença do Senhor, cheio da presença do Espírito Santo. Em Ezequiel 37, assim como o Senhor soprou sobre o vale dos ossos secos e tornou a vida, é assim que Ele assopra sobre a tua vida, te tira da vida da morte e do pecado e te traz para a vida do Espírito. Ele sopra sobre a tua vida, Ele sopra sobre a tua casa, Ele sopra sobre a tua família, Ele sopra sobre toda a sua vida, gerando em você vida e paz e abundância. É uma vida que não tem preço, que já foi pago, que você tem acesso a buscar o Espírito Santo. Mas você não busca, o Senhor já fez a parte dele deixando o Consolador, e você não busca o Consolador. Você não procura a intimidade com o Consolador. Você não procura a intimidade com Deus. Busque a intimidade com o Senhor, porque Ele tem uma promessa para a tua vida. O Senhor trazendo a vida para você é a vida de jejum, a vida de oração e a busca de uma verdadeira intimidade com o Senhor. A busca e a verdadeira intimidade com Cristo. É isso que nós devemos buscar através do Espírito Santo. Descendo cada vez mais, nos humilhando cada vez mais e mais, e estando de bruços aos pés do Senhor. Buscando a presença dEle. Para concluirmos, para uma vida de intimidade com Cristo, precisamos ser cheios do Espírito Santo, abandonando e crucificando a carne diariamente. Quem está inclinado para a carne é inclinado para a morte. Quem está inclinado para o Espírito Santo é inclinado para a vida e paz. E o Senhor quer vida e paz para você. O Senhor quer alcançar você do momento de dificuldade que você está, no momento do pecado que você não tem força para levantar. O Senhor, Ele sopra a vida sobre você. O Espírito Santo chega em você e te convida a ter intimidade com Ele. Ter intimidade com a presença. Então abandone as obras da carne e busque as obras do Espírito Santo. Eu gostaria de fazer um convite, se porventura tem alguém aqui que ainda não aceitou ou está afastado do Evangelho, que quer voltar para os passos do Senhor, porque o Senhor tem uma vida de intimidade, o Senhor quer uma vida de intimidade com você. Entregue-se ao Senhor, não tenha medo. O pecado, ele vai lutar contra você para você permanecer no mundo, mas o Senhor quer que você permaneça aqui dentro, buscando o Espírito Santo. Buscando a presença. Então, se tiver algum jovem que estiver olhando aí, alguém que você sabe que não aceitou Jesus ainda, ou está afastado, convite, traga até a frente, porque o Senhor tem uma vida de intimidade. Eu tenho um tempo ainda. O Senhor tem uma vida de intimidade com você, igreja. O Senhor tem uma vida com você de presença com Ele, porque vai chegar um grande dia que você vai receber um novo nome. Vai chegar um grande dia que você vai receber um galardão. E para tudo isso acontecer é preciso a intimidade com Cristo. É preciso a intimidade com o Senhor. Se coloque de pé. Gostaria de fazer uma oração com a igreja. Senhor, meu Deus, Senhor, Pai, estamos aqui, Senhor, buscando a Tua presença. Buscando, Pai querido, mais uma vida, Senhor, ligada em Ti. Ligado em Ti, ó Espírito Santo, que possamos largar a obra da carne, aquilo que nos persegue, aquilo que é o nosso ponto fraco, que possamos abandonar e sermos fortificados, possamos ser fortalecidos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo, nos visita e nos fortalece, derramando vida no que está morto, paz no que está atribulado, paz no que está em tormenta. Derrama sobre as nossas vidas, Senhor,
a presença, que possamos ter cada vez mais e mais intimidade contigo, ó Senhor. É isso que nós pedimos e já agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aplauda mais o Senhor Jesus.